Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo de número 28, 29 e 30. Mateus, capítulo 11, as nossas crianças estão no acampamento. Que o Senhor continue a guardá-las, protegê-las e livrá-las do mal. E que ali elas possam dividir umas com as outras a comunhão. E que elas possam aprender. E que elas possam ser edificadas em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero ficar com essa parte do versículo 28 e parte do versículo 29, que diz assim no 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, diga comigo, aprendei de mim. Podei-vos assentar. Jesus chama para si os cansados e oprimidos, dizendo que eles são convidados para vir até Jesus, entre outras coisas, trocar o fardo, tirar o jugo e aprender dele. É isso que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender sobre o cansaço. O cansaço é uma coisa muito perigosa. E é um perigo em que os cristãos não se dão conta do quão nocivo é. Deus, Ele criou o homem com várias habilidades, habilidades de sentir, as habilidades emocionais, mas não criou o homem para viver dependendo delas. E quando o cristão se converte, ele se converte para ter a sua mente renovada e a sua mente dirigida pelo Espírito Santo, para que a sua mente possa conquistar um lugar de domínio sobre o coração e sobre as emoções. Quando isso não acontece, o cristão fica infantilizado o resto da vida. Existem muitos cristãos infantilizados, meninos na fé, que não conseguem alimentar-se do alimento genuíno, que vive de auê, que vive de emoções. Agora, o que nós precisamos entender sobre a questão do cansaço? Quem é que o cansaço destrói? Todos nós somos acessíveis ao cansaço. Mas em quem o cansaço ele é muito nocivo e prejudicial? Se não nas pessoas que são totalmente dependentes das emoções. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o cansaço. Bom, quando você está cansado, é revelado o pior de você. Coisas que quando você está bem, coisas que quando você está vivendo de uma maneira confortável, de uma maneira refrigerada, não acontece. Qual é o primeiro item? Nós temos 9 situações sobre o cansaço. O primeiro item, o cansaço mostra o pior de você. Ele revela o pior de você. Quando você está cansado, as pessoas que estão ao seu redor, elas se assustam ao enxergar o que é passivo de sair de dentro de você. Então, quando você está cansado, o seu cuidado tem que ser muito maior. Por quê? Porque são nessas horas que dentro de você salienta coisas que deveriam já terem sido vencidas, que deveriam estar no altar do Senhor, que deveriam estar debaixo do domínio racional e do Espírito Santo. E essas coisas, quando não estão dominadas, quando você está cansado, quando você está desanimado e desmotivado, você não tem condições de equilibrar-se e essas questões salientam. Vá comigo em Gênesis 25. Jacó e Esaú, ele era o preferido do pai, Esaú. Gênesis 25, 30. Só que ele era muito confortável com respeito àquilo que ele possuía, àquilo que ele tinha. Ele era primogênito e ponto. Ele não sabia que
Quando nós recebemos coisas de Deus, essas coisas devem ser cuidadas, alimentadas, guardadas e protegidas. Existem pessoas que recebem presentes de Deus, que são presentes assim, indizíveis. Só que elas não dão valor e não sabem o valor que têm. Porque não foram elas que compraram, foi Cristo quem comprou. Todas as beneficências, todas as benignidades que Deus tem te dado, seja salvação, seja prosperidade, seja vida, sejam pessoas, seja família. Muitas vezes o diabo ele tenta ofuscar os teus olhos para que você não enxergue o que Deus está te proporcionando, o que Deus está te dando. E quando você está vivendo um período de cansaço, vivendo um período de estafa, um período de estresse, você manifesta o quê? A ingratidão, você manifesta o descaso, você manifesta a desvalorização daquelas beneficências que Deus te deu. E aí é muito perigoso, porque a palavra do Senhor escreve que Esaú procurou de todas as maneiras, chorando o arrependimento, mas não houve retorno. Então é muito perigoso quando você está cansado e existem coisas dentro de você que não foram trabalhadas. Essas coisas podem serem exteriorizadas e levar você a uma condição de sem retorno, de sem volta. Porque o cansaço em si é natural e é normal. Nós somos humanos. Nós somos passíveis de esgotamento, nós somos passíveis de cansaço, nós somos passíveis de estarmos cansados. Mas qual é o problema no cansaço? É quando ele chega, salienta dentro de cada um de nós e exterioriza o que é de mal, o que não foi trabalhado. A Bíblia diz assim em Gênesis 25, versículo 30... E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te. Vamos ver o 29. Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava ele. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso chamou Edom, vermelho, desejo. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Não era verdade, era mentira. Quando você está cansado, existe um extremismo de sua parte. Quando você está cansado, existe uma potencialização daquilo que você passa. Você acha que você está abatido, que você está vivendo uma situação terrível, que aquilo é a pior coisa que poderia acontecer. Você potencializa o problema, você consegue enxergar as coisas de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Por isso que você não é confiável quando está cansado. E o que acontece com os cristãos? Quando eles estão cansados, simplesmente eles dão vazão ao cansaço e dão vazão ao que sentem, sendo que por diversas vezes Deus tem nos ensinado que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Quantas pessoas na Bíblia faziam coisas, quantas pessoas hoje fazem coisas em nome de Deus, dizendo que é a direção de Deus, mas o resultado é quem vai mostrar. É igual profecia, é o resultado que mostra. Quando ele estava fazendo aquilo, ele achou que estava certo. Eu estou cansado, eu estou fatigado, eu vim do campo, eu estou legalmente correto. E então o irmão dele diz: vende a tua primogenitura. Ele diz: para que serve a minha primogenitura, que eu estou a ponto de morrer? Mentira. O cansaço ele potencializa o problema, ele potencializa o que você sente, você se torna extremista. Você se entrega às suas emoções. Este é o primeiro perigo do cansaço. Não se entregue às suas emoções. Se você se entregou ao Senhor Jesus Cristo, suas emoções são coisas de segundo, de terceiro, de quarto, de preferência de último plano. Primeiro é Deus, depois a palavra, depois é o próximo, e assim vai. A Bíblia diz assim, que ele potencializa o que passava, não potencializa o que você passa. Existem pessoas passando por coisas muito piores na face da terra, estando fiéis, servindo a Deus, racionalmente, seguras, firmes e passíveis de você dar glória a Deus pela vida delas. Então não potencialize seu problema. Não pense que você está sofrendo muito.
Você só está sofrendo, diz Paulo. Versículo 33, então Jacó disse, jura-me hoje, jurou-lhe, vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú, que preço caro esse pão. Você tem pago o preço caro daquilo que você tem conquistado? Preços caros. Preço caro que você paga por um desejo, por uma vontade. Preço caro que você paga por um sacio, por uma coisa que você quer naquele momento. Bom, ele deu guisado e a lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Diga desprezo. Quando você está cansado, você corre o risco de desprezar aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem te oferecido. Muito cuidado. Quando você está cansado, você é um perigo para você mesmo. Você é um perigo para a sua história, você é um perigo para a sua vida. Você é um perigo para você. Segunda característica. O cansaço debilita os mais valentes que existem. As pessoas mais valentes que existem na face da terra são debilitadas pelo cansaço. Quando o cansaço chega, não tem forte, não tem valente, não tem poderoso, não tem quem matou 450, 750, não tem quem fez, não tem quem orou e o fogo desceu. Quando o cansaço chega, ele não chega para dizer assim, ó, tô chegando, viu? Tem um lugarzinho para mim, não. Quando o cansaço chega, ele chega e domina. Existem coisas que acontecem em nossa vida que são coisas paliativas. Elas trabalham concomitante com outras, mas o cansaço não. Quando o cansaço chega, ele chega para destruir, ele chega para derrotar. Então, a nossa preocupação com respeito ao cansaço, é o cuidado que nós temos que ter conosco, com a nossa posição, com as nossas reações. Eu quero que você vá comigo em 1 Reis capítulo 19, nós vamos falar de Elias. Vá lá, 1 Reis capítulo 19. Elias era um homem espetacular. Espetacular, inigualável. Um homem que as qualidades dele eram qualidades assim que não tinha fim. Só que um dia o cansaço chegou para ele também. E eu sei que você já esteve cansado algum dia. E quem sabe você está cansado hoje. E quem sabe o seu cansaço está chegando e ele vai chegar a semana que vem, o mês que vem. Mas quando você estiver cansado, não confie em si mesmo. Você não é confiável. A Bíblia diz que Elias recebe a ameaça de Jezabel e ele sai para o deserto. E ali no deserto ele faz uma oração, ele diz, Deus, chega, eu não aguento mais. Eu estou vivendo a minha limitação emocional e a minha limitação humana. Eu não aguento mais. E a Bíblia diz assim, que Elias desiste de continuar, desiste do ministério, desiste da promessa, desiste de tudo, por conta do cansaço. O cansaço, ele debilita os mais valentes que há na terra. Então não olhe para o cansaço como algo pequeno, como algo insignificativo. Cuidado com o cansaço. Existem pessoas que tiveram um assombro com o cansaço e uma crise de cansaço que nunca mais se levantaram. Nunca mais foram as mesmas. Nunca mais tiveram o mesmo vigor. Nunca mais detectaram a mesma habilidade. Nunca mais se posicionaram da mesma maneira. Então, quando você estiver cansado, você precisa entender, pense, não despreze coisas que Deus te deu. Não despreze fundamentos. Não despreze herança. Não despreze, fixe na herança que o Senhor te deu. Por quê? Porque no cansaço você não pensa, você sente. No cansaço você não raciocina, você vai induzido por aquilo que está dentro de você. E a Bíblia diz assim em 1 Reis 19, versículo 4, e ele porém foi ao deserto caminho de um dia. O cansaço faz você querer isolar-se, muito cuidado com isso. E foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais.
Ele havia desistido do translado, desistido de promessas, desistido do ministério, tudo por conta do cansaço. A palavra do Senhor diz assim, que é Deus quem nos revigora. É Deus quem nos dá novas forças. É Deus quem nos habilita e nos capacita a continuarmos. Se você está cansado com uma situação pertinente na sua vida, uma situação que você acreditou que estava mudando e não está, uma situação que já perdura meses e anos, só Deus pode descansar você dessa situação. Só o Senhor pode te dar forças para que você caminhe, para que você corra, para que você receba palavras que te descansem. Só o Senhor pode te dar descanso. Diga amém. Diga: o cansaço debilita os mais valentes. Coisas que você fez quando estava cansado, que comprometeu sua história, que comprometeu sua herança, comprometeu seu respaldo, comprometeu o que Deus te deu. O que fazer? Descansa e retoma. Descansa e humilha-te. Descansa e vai atrás do prejuízo. Esse é o conselho da palavra do Senhor. Terceira característica do cansaço: o inimigo. O inimigo é uma situação muito complexa no cansaço. Porque o diabo não perdoa, né, irmão? Ele não perdoa. Quando ele olha alguém cansado, ele vai persegui-lo até destruí-lo. Quando Satanás, ele olha alguém que está cansado, alguém que, eu não falo de cansaço, apenas aquele cansaço sentido, mas eu falo daquela desmotivação, eu falo daquele desânimo, eu falo daquela falta de exercício, aquela falta de retomada da vida, sabe? Aquela situação que você sofreu um golpe e não consegue retomar, não consegue ter iniciativa, não consegue ser como você era antes. Você está numa crise de cansaço, você não se recobrou, você não se recuperou, e você precisa entender isso. Que você precisa recobrar-se dessa crise para que a sua vida possa ter uma continuidade, para que você possa continuar. Porque coisas ruins vão continuar acontecendo. E se as coisas ruins que vão acontecer chegarem em você e você estiver cansado, a sua situação vai piorar. Eu quero que você vá comigo em Deuteronômio 25. Os amalequitas. Quando você está cansado, o inimigo, ele está de prontidão para poder atacar você. E aí isso é complicado, não é mesmo? Deuteronômio 25, 17. As ovelhas frágeis, as ovelhas cansadas, as ovelhas trôpegas do rebanho, que começam a andar para trás. Eu vou te ensinar um segredo. Todo o rebanho do Senhor Jesus tem uma jornada. A palavra do Senhor diz assim em João 10, que Jesus tira a ovelha do aprisco, levando para pastar, levando em meio aos perigos. Claro, tem aos perigos, tem os desertos, tem os lobos, e ele traz de volta. Existe ovelha que está andando junto com o aprisco. Quais são as ovelhas que andam junto com o aprisco? São aquelas ovelhas que estão sendo curadas, tratadas dentro do contexto espiritual. Elas estão caminhando segundo a jornada da unção que há sobre a igreja. Mas existem aquelas ovelhas que não conseguem caminhar junto dentro desse contexto, seja ele de mudança, seja ele de o que for. O que acontece com essas ovelhas? Elas ficam na parte de trás, por cansaço, por fragilidade. E quais são as ovelhas que o lobo quer raptar e atacar? As que estão na frente, dentro do contexto, no olho do pastor, ou aquela que está cansada, desmotivada e ficando para trás? O cansaço é perigoso. Você ficar desmotivado, você ficar sem iniciativa, você ficar totalmente perdido espiritualmente,
Trabalha, come, bebe, dorme, vem na igreja. Trabalha, come, bebe, dorme, vai no cinema. Trabalha, come, bebe, dorme, vai não sei aonde. Isso aí não é a vida que Deus escolheu para você. Você tem uma jornada progressista, uma jornada de progresso espiritual. Trabalha, come, bebe, dorme, vamos lá e vem na igreja, e arrepende-se, e cresce espiritualmente, e melhora a vida, e deixa de ser tão infantil, e deixa de ser tão soberbo, e deixa de ser tão infantilizado, e vai melhorando, e vai orando mais, e vai jejuando, e vai levantando de madrugada, e vai buscando a Deus, e vai deixando de cobiçar, e vai deixando de falar mal dos outros. Essa é a jornada que Deus tem para nós, a jornada espiritual. Quantas pessoas já trabalharam, comeram, beberam, dormiram, cultuaram, morreram e estão no inferno? O que Deus quer para mim e para você é muito mais do que isso. O que Deus quer para nós? Deus quer que nós cheguemos à estatura mediana perfeita de Cristo. Deus quer olhar para você e enxergar em mim e em você uma mudança emocional, um crescimento, um amadurecimento. É isso que Deus quer para nós. Que nós amadureçamos, que nós comecemos a agir de uma maneira adulta, de uma maneira madura. E vamos lá, Deuteronômio 25, 17. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho, feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Dizendo sobre Amaleque: os cansados que vão atrás, que não conseguem acompanhar o ritmo do rebanho. O Espírito Santo, ele tem uma unção sobre cada aprisco. E é necessário que você esteja dentro desta unção, para que seja sarado, para que seja transformado, para que seja limpo. Você não pode permitir que o cansaço te coloque numa situação vulnerável, numa situação de perigo, numa situação de engaste, onde Satanás vai aproveitar para poder chegar até você e sugerir-te coisas. Você está cansado demais, você não aguenta. As coisas não mudam. As coisas não se resolvem. Quanto tempo você está orando por esse problema? Há quanto tempo você está buscando? A questão é que você não está no lugar que deveria. Você deveria estar no meio. No meio do bolinho. Você já viu ovelha? Elas andam em bolinho, juntinha, uma com a outra, e uma não atrapalha a outra. Mas aquelas que ficam tardias, lá atrás, o Senhor Jesus vai, o quê? Batendo com a vara e o cajado, para que elas aprendam a andar em bolinho, porque o lobo não vai chegar até o bolinho, o lobo vai chegar àquelas que estão dispersas, aquelas que estão, diz o Senhor Jesus, desgarradas. E ele diz: as minhas ovelhas cansadas e desgarradas, orai ao Senhor da seara, que manda ceifeiros, porque as minhas ovelhas estão cansadas e desgarradas. Cuidado com o cansaço. O cansaço, ele diminui o seu ritmo. Ele faz com que você vá ficando para trás. Você vai perdendo aquele ritmo, aquele ensejo. Você vai perdendo aquela operação do Espírito Santo no meio do aprisco. Você vai perdendo aquele prazer, aquele gosto de cultuar a Deus, de amá-lo, de servi-lo. Você vai perdendo aquele poder e autoridade, iniciativa de aplicar a palavra. Você não consegue mais aplicar a palavra. E sem a aplicação da palavra, não existe crescimento. A palavra do Senhor diz assim: e afadigado, cansado e afadigado, ficando para trás. Essa é a terceira questão do cansaço. O perigo que se corre, porque Satanás certamente, ele vai atrás destes. Números capítulo 11. Outra coisa do cansaço, reconheça o seu limite. Números 11, 11. Diga: eu preciso reconhecer meu limite. Nós somos humanos, somos passíveis de erros, somos limitados. Você precisa entender e reconhecer seu limite.
Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Não fique inibido em pedir ajuda. Não seja alguém que viva de uma maneira solitária. Por quê? O que está escrito em Jó? Que você tem que ter alguém que combata as heresias que Satanás planta na sua mente e no seu coração. Os equívocos, o mensageiro, alguém de Deus que diz, você não está certo, você está errado, as coisas não são assim. Olha, as coisas de Deus são dessa maneira. Você precisa pedir ajuda. E eu vou te dizer uma coisa, quando você for pedir conselho, não peça conselhos para quem é menos espiritual do que você. Seja no mínimo inteligente. Espiritualidade não é falar em línguas estranhas. Espiritualidade não é ser espírita fazendo obras, cesta básica para um para outro. Espiritualidade é cumprir e praticar a palavra de Deus. Que é uma pessoa espiritual? É quem obedece a palavra. Esse é o espiritual. Isso é o que o Senhor Jesus explica em João capítulo 3. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é nascido do Espírito. É isso que você precisa entender e que nós precisamos entender. Quando você for pedir conselho, peça para alguém mais espiritual do que você. Diga amém. Moisés pede ajuda. Moisés pede ajuda, Moisés pede ajuda. Aprenda a pedir ajuda. Quando você não está aguentando mais, peça ajuda. Por isso que nós somos um aprisco, por isso que nós somos um corpo, por isso que nós somos seres humanos. Peça ajuda. Irmão, você acha mesmo que o que eu estou fazendo é certo? Irmão, você acha mesmo? Irmão, olha para mim, vê o que você está vendo em mim. Alguém que seja sincero, alguém que não tenha medo da sua carranca. Alguém que diga para você, olha, a maneira que você está vivendo não está correta, não está certa. O que você está fazendo vai te levar para esse lugar aqui, Moisés ora para Deus e diz, Senhor, o negócio está pesado para mim. Eu não gerei esse povo e eu não estou aguentando mais. Diga, eu preciso aprender a pedir ajuda. Tem gente que não sabe pedir ajuda, né? Quem é que não pede ajuda? Os orgulhosos, eles não pedem ajuda. Eles morrem, eles se esfriam, eles sofrem, eles são destruídos, mas não pedem ajuda. Eles não são capazes de chegar no irmão e dizer, irmão, eu queria fazer um voto com você. Ora para mim essa semana, jejua por mim essa semana, me ajuda, me dá um conselho, eu não estou bem. Eu não estou bem. Aí ele prefere de não estar bem a ficar ruim, de ruim ficar pior, de pior ficar péssimo, de péssimo a destruído, ao invés de pedir ajuda. Nós precisamos pedir ajuda uns para com os outros. Precisamos pedir ajuda para Deus. Senhor, eu não estou dando conta, eu não estou aguentando, eu não estou suportando essa situação. A Bíblia diz em Números capítulo 11, versículo 11. Disse Moisés ao Senhor, por que fizestes mal a teu servo, a mim? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo, dei-o à luz, para que me dissestes, leva ao teu colo, como a ama, leva a criança que mama, a terra que juraste aos seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? O povo estava chorando por causa do maná, que não gostava mais do maná. Quando o maná desceu, era semente dos anjos, o pão dos anjos. Depois eu não gostava mais do maná. É assim, não é? Você conhece gente assim? Israel era de tudo ruim, né? Volúvel. Ele diz assim, a terra que juraste aos seus pais, de onde teria eu carne para dar a este povo? Porventura contra mim choram, dizendo, dá-nos carne de comer. De onde é que Moisés ia tirar carne, meu irmão? Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito é pesado para mim. Se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tem achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Moisés pede para Deus matar ele, porque ele não estava aguentando mais aquele povo pedindo carne, aquele povo rebelde, aquele povo desobediente. Quando você não aguenta mais, pede ajuda. Diga, quando eu não aguento mais, eu tenho que pedir ajuda. Mas se você vê para quem que você pede ajuda, né? Você já percebeu
que as pessoas, os semelhantes, eles se atraem? Murmurador sempre anda com murmurador, maledicente com maledicente, frívolo com frívolo, vulgar com vulgar, demente com demente, infantil com infantil. Se você quer ser salvo de destruição, você tem que mudar isso na sua vida. Você precisa olhar e dizer, não, eu preciso buscar alguém que bata contra esse meu defeito, que vá contra isso que eu vivo. E não procurar alguém, um consolador, ou alguém que vai te dar um conselho que é o que você quer ouvir. Você tem que buscar ouvir o que você não quer ouvir. Esse é o conselho bom, meu irmão. Você ouviu o que você não quer ouvir. Ouvir as verdades, ouvir o que Deus tem para te dizer. Isso é bom. É igual hoje de manhã eu estava explicando, né? Que a igreja de Laodiceia pôs Jesus para fora. Por quê? Porque ela era uma igreja abençoada, próspera. E Jesus queria falar para ela que ela era desgraçada, cega e nua. E ela não queria ouvir. Então ela pôs Jesus para fora. Aí eu estava explicando. Quando você ouvia assim, ó, ai filho, filha, você é lindo, você é perfeito, você é maravilhoso. Não é Deus, é o diabo. Quando você faz tudo direitinho, tudo certinho, tudo correto. E aí você olha para Jesus e fala, agora ele vai me dar um elogio. Ele olha para você e diz assim, você não fez mais do que a tua obrigação. Porque você só fez o que foi te mandado. Quando você recebe um elogio, não é de Deus, é do diabo. É ele que trabalha com a soberba. Olha para a Bíblia, conhece um pouquinho a Bíblia, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. É? Só um pouquinho. É? O amor de Deus, escreve em Hebreus, quando ele se manifesta para nos corrigir. Por que a igreja de Laodiceia pôs Jesus para fora? Porque era uma igreja que tinha todos os dons. Era uma igreja próspera, era uma igreja abençoada, era uma igreja que fabricava, Laodiceia fabricava o pó frígio, que era para os olhos, era um colírio para os olhos. Jesus diz, vocês acham que vocês têm colírio para os olhos? Vocês estão cegos, por isso que colocou Jesus para fora. Por que a igreja hoje põe Jesus para fora? Porque Jesus fala, vira a face, anda a segunda milha, abnega, renuncia. E a igreja quer saber de Yahweh. Então a igreja fala, Jesus, o Senhor nos abençoou, agora o Senhor sai para fora, deixa nós aqui que nós sabemos se virar. Quando Jesus vem para a sua vida, Ele vem para formar o seu caráter, para mudar tudo que existe em você. Tudo. Tudo. Pastora, mas quando é que eu vou receber uma palavra de Deus que dizendo assim, ó, porque eu quero, lá na glória, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Aqui, faz mais um pouco, anda a segunda milha, vira a face, humilha-te, vai para a cruz, abnega, renuncia, morra, você é como ovelha levada ao matadouro. Quando você recebe elogios dentro da sua alma, olha como eu falo bem, olha como eu canto bem, olha como eu faço isso bem, não é de Deus, é do diabo. Entenda um pouquinho a Bíblia, só um pouquinho já ajuda, né? Ajuda aí, irmão, ajuda aí, irmão. Só um pouquinho, entenderam? Você não precisa ser um teólogo não, só um pouquinho de teologia, uma coisinha pequena. O que o Senhor Jesus tem falado conosco? Tem mostrado as nossas falhas, mostrado os nossos erros, nos dirigido, nos mostrado o que é que precisa ser consertado, o que é que precisa ser arrumado, no que é que nós precisamos mudar. Esse é o Evangelho, essa é a palavra. Essa é a palavra. Esse é o Evangelho. Quando Pedro fala de Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Isso aí não veio de você não, viu? Isso aí foi do meu Pai. Tenha dó de ti, sai de mim, Satanás. Deixa o Senhor falar com você. Mas falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Quais são as profecias que Paulo enfatiza dos últimos dias? Que Jesus enfatiza? O engano, 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 engano. Seriam enganados, comichões nos ouvidos, seguiriam, fariam. A parábola das 10 virgens, 2 no campo, 2 na cama. Irmão, é o fim.
Você e eu estamos vivendo o fim. E a porta é estreita. E o caminho é estreito. E Jesus diz que os vão gostar no caminho largo, a porta larga, mas não vai levar para a vida. O caminho que leva à vida é o estreito, é o apertado. Então Jesus está na minha vida e na sua vida para nos consertar, para nos limpar, para nos livrar, para arrancar o pecado e a raiz de dentro de nós, para levar-nos no pó e na cinza, para que no cansaço nós não pereçamos como muitos têm perecido. É ou não é? Você tem que pedir ajuda. Peça ajuda em nome de Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor designa 70 homens para ajudar Moisés. Que em Deuteronômio ele relata que são juízes que foram levantados para ajudar ele a julgar as causas. Quinta questão sobre o cansaço. Números capítulo 20, versículo 7. Ele levanta a indignação. Você sabe o que é indignação? Que horror! Onde já se viu? Olha para a tua ficha. Quem é que pode ter indignação? Só o Senhor, porque Ele é santo. O que o cansaço faz? Ele levanta a indignação. O que é indignação? A indignação é a soberba tomando conta da sua vida. Estou indignado com isso. Onde já se viu? Isso não pode. O cansaço faz isso aí, meu irmão. E aí quando você se leva pela indignação, você acaba descumprindo a palavra. O Senhor manda você falar com a rocha, você bate nela. Mas é uma coisinha assim, um detalhe. O nosso Deus é Deus de detalhes. A Bíblia diz assim, que o povo pede água, e Deus diz assim para Moisés, vai lá, sobe lá e fala com a rocha. Moisés estava indignado, Moisés não estava cansado, não estava aguentando mais. Ficou indignado. Vocês acham que dá para tirar a água da rocha? Ou seja, vocês não se lembram que Deus lhes deu? Ele ficou indignado. E ele fez o quê? Bateu ferozmente 2 vezes na rocha. Saiu muita água. Qual foi a consequência? Você não vai entrar na terra prometida. Esquece de promessa, esquece de pisar na terra. E ele ora e diz, Senhor, por favor, tenha misericórdia, que eu ache graça. O Senhor diz, basta, eu não quero mais falar desse assunto. Quando você está cansado, cuidado com a indignação. Ficar indignado, onde já se viu ter acontecido isso comigo? Onde já se viu? Você não é servo de Deus? Servo, nós somos chamados para sermos servos do Senhor. Nós fomos chamados para passar por momentos difíceis, momentos de deserto, momentos de humilhação. Então sirva. Não existe outro chamado. Fala para o teu irmão, não tem outro chamado. Nosso chamado é servo. É servir o Senhor. Esse é o nosso chamado. Fomos chamados para servir o Senhor, para sermos servos. E quando você está cansado, você fica indignado. E aí o Senhor está trabalhando e você põe tudo a perder. Diga, eu preciso tomar cuidado com o cansaço. Precisamos, não é mesmo? E a Bíblia diz em Números, capítulo 20, versículo de número 11, então Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara e saiu muita água. E bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Que pena. Qual era a pessoa que mais merecia entrar na terra prometida aqui de todos eles? Moisés. Então, no cansaço, na sua indignação, você faz coisas que vão tirar de você aquilo que lhe é de direito. Olha só, vale a pena ficar cansado? Vale a pena você gostar de ficar cansado, demorar-se no cansaço e achar que está tudo bem? Eu estou vivendo um período de cansaço. Por quê? Porque eu estou sem atividade, porque eu estou desanimado, porque eu estou parado, porque eu estou ficando para trás. Então o que eu preciso? Eu preciso revigorar, eu preciso renovar as minhas forças, eu preciso orar mais, eu preciso me posicionar, porque o diabo, meu adversário, anda em meu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Cuidado com o cansaço.
Ele é perigoso para você e para mim. Moisés perde a bênção. Bom, existe uma situação nos cansados legítimos. Vamos conhecer o cansaço. Quem são os cansados legítimos? Por quê? Porque existe o cansaço que é um cansaço hipotético. A pessoa rodou igual um peru e não chegou a lugar algum. Mas existem os cansados legítimos. Quem são os cansados legítimos? Por exemplo, como Moisés, pessoas que não aguentam mais. Quem são os cansados legítimos? São aqueles que fizeram tudo, que oraram, que buscaram, que clamaram, que jejuaram, que vigiaram e estão cansados. O que será deles? O que se faz com os cansados que são legitimamente cansados? Eles não pararam porque quiseram, eles não estacionaram, simplesmente eles não tiveram condições de continuar. Não foi por orgulho, não foi por soberba, não foi por erro, não foi por errar o alvo, não foi por rebelião, não foi nada. Simplesmente não tinha fôlego, hein? Não conseguiam. Senhor, eu estou no limite máximo. Senhor, o que acontece com eles? Quero que você vá comigo em 1 Samuel capítulo 30. Eles são deixados com a bagagem, para cuidar da bagagem. O ofício deles será cuidadores da bagagem, esperando o exército que vai voltar. Não vão ficar sem fazer nada, não. Não vão retroceder lá de onde vieram a Ziglag, não. Não. Vão ficar onde o exército, onde eles não aguentaram mais, e vão ser guardador de bagagens, até o exército voltar com o despojo. 1 Samuel capítulo 30. Davi sai com seu exército para poder rebuscar tudo que o inimigo havia roubado em Ziglag. E haviam 600 homens com ele, e 200 homens não conseguiram continuar. Não são todas as pessoas que são ágeis igualmente, que são dinâmicas igualmente. Só que são pessoas que dão tudo de si. Quando é que você está legitimamente cansado? Quando você deu tudo de si. Quando é que o Senhor olha para você e diz assim: você não está cansado legítimo? Quando você não deu tudo de si. Você não humilhou tudo que tinha que humilhar. Você não reconheceu tudo que tinha que reconhecer. Você não chorou tudo que tinha que chorar. Você não orou o que tinha que orar. Você não buscou o que tinha que buscar. Então o seu cansaço não é legítimo. Qual é o cansaço legítimo? É quando você fez tudo. Então está cansado legítimo. O que você vai fazer? Guardar bagagem e esperar o pessoal voltar. 1 Samuel capítulo 30. Aí você diz assim: é bom nada. É bom ficar guardando bagagem? Você gostaria de guardar bagagem? Não gosto não de guardar bagagem. A gente quer estar no meio dos vencedores, né? No meio daqueles que atacam, no meio daqueles que vão atrás, no meio daqueles que buscam. Mas existem aqueles que não dão conta. Então eles ficam guardador de bagagens. 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 9. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não poderem, diga, não podiam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Porque estavam muito cansados. Não é corpo mole, né? Porque tem gente que diz assim: por que está cansado? Não está cansado, ele está indignado. Ele não está cansado, ele está com crisinha. Ele não está cansado, não é cansaço legítimo. O cansaço legítimo é quando você já fez de tudo, e aí você fica para guardar bagagens. Versículo de número 21. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, não puderam continuar, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. É engraçado isso, eu vou só te explicar um negócio de cansaço. Senhor, eu estou cansado, Pai. Eu não aguento, eu não tenho mais forças para orar. Eu não tenho mais forças para me humilhar. Eu não tenho mais forças para te buscar. Vamos no cinema? Opa, vamos. Esse irmão está cansado, meu irmão? Está nada, ele está com o corpo mole.
Ou vamos fazer um churrasquinho? Vamos. Ele está cansado? Simplesmente ele é desistente, é diferente. Deus não tem pacto com desistente. Deus tem aliança com gente legitimamente cansada. Estou cansado, eu fiz de tudo. Vamos para o churrasquinho, irmão, hoje não dá, preciso orar, preciso pôr minhas ideias em ordem, preciso pôr minha vida em ordem. Não, eu preciso ficar em mim mesmo, preciso ficar em Deus, eu preciso renovar, preciso restaurar. Se quiser marcar uma reunião de oração aí, eu vou, porque eu estou precisando, mas churrasquinho não. Esse é o legitimamente cansado. Do contrário, é golpe. Vamos lá. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados estavam, não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinham. Chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. Então todos os maus, perversos dentre os homens que tinham ido com Davi, porque Davi não tinha só gente boa, tinha gente ruim também, assim como na igreja. Na igreja só tem trigo. Na igreja só tem escolhido. Então, assim era com Davi. Responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e vá. Está bom demais. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que com nós vinham em nossas mãos. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Diga glória a Deus. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Amém. Legalmente cansado. Senhor, fiz tudo. Mas você não pode mais um pouquinho, filho? Não, Senhor, eu posso. Você não pode mais um pouquinho? Posso. Aí chega um dia que você fala: Senhor, não deu. Mas você não pode humilhar mais um pouquinho? Senhor, já estou no pó, já não reconhece mais nem o chão nem eu. Já confundo eu com o chão. Aí deu. Do contrário, vamos buscar, vamos nos levantar. Cansaço legítimo, recebe igualmente o despojo. Amém. Aqueles que lutam, que batalham, que perseguem, que têm força para ir adiante, são eles que vão lá e conquistam e traz para você o despojo igualmente repartido. Diga glória a Deus. Eu quero que você vá comigo em 2 Samuel 17. Quero falar sobre o cansaço no deserto. Diga comigo: é ruim ficar cansado e pior no deserto. É muito ruim ficar cansado no deserto, irmão. Qual que é o período desértico da sua vida? 2 Samuel capítulo 17. O período desértico da sua vida é o período que você depende do maná de cada dia. De manhã você tem um maná para aquele dia, não sabe o que vai ser o dia seguinte, e você pega aquele maná, Você não sabe o que vai ser de você amanhã, você não sabe nada. Você simplesmente está na direção de Deus, você está num período desértico. E no deserto, o inimigo, ele quer tirar proveito de você, achando assim, ele está cansado, ele está frágil, está com a mão frouxa, vai ser fácil destruir ele. É fácil destruir um filho de Deus quando ele está no deserto? Não. Não é não, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Se o inimigo tem agentes para enviar para o deserto, Deus tem os seus agentes também para enviar para o deserto. O inimigo conta quando você está no deserto. Absalão toma o trono e Aitofel consegue aconselhá-lo dizendo assim, olha, capítulo 17, versículo 1. 2 Samuel, disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado, frouxo de mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei somente o rei. Ele está cansado, frouxo, desmotivado, e vai ser fácil. Me dê 12.000 homens, e eu vou. Essa é a certeza do inimigo. Que cansado no deserto você é presa fácil. Mas você é filho de Deus.
Você não é como aqueles que estão andando atrás, que até com estes o Senhor tem misericórdia, cobre, ajuda e dá varada, cajadada. Vamos andar na bolinha. Junto. A ovelha forma uma bolinha. Vamos andar junto na bolinha. O que você está fazendo aí atrás? O que você está fazendo aí? Indignadinho, cansadinho, rebeldinho, revoltadinho. Vamos lá para a bolinha. Vamos ficar junto. Mas quando você está passando pelo deserto, um momento difícil da sua vida, o inimigo diz assim, ele está lá cansado, está frouxo, está de mãos enfraquecidas. Vamos lá e vamos destruí-lo. Mas Deus é Deus, diga, Deus é Deus. Você sabe que no deserto se faz os melhores amigos? Os melhores amigos você faz quando você está no deserto. Porque no deserto, meu irmão, no deserto é problema. Quando você está no deserto, o que acontece quando você está no deserto? As pessoas acham que você é leproso, que você não está com nada. Elas se esquecem que quem te colocou ali é Deus. E o salmista escreve dizendo assim, Senhor, fizeram mal a quem tu quebrantavas. Eu quero te dar um segredo. Quando você vir alguém que é precioso para Deus passar pelo deserto, você quer ser esperto? Ajuda essa pessoa. Ajuda essa pessoa. É melhor que ganhar na loteria, meu irmão. Ajuda essa pessoa. Quando você vir alguém passando por um deserto, e essa pessoa é de Deus, e essa pessoa ela está passando por um período que Deus está trabalhando, é filho dele. Ele trabalha, ele leva para o vale, ele leva para o oleiro, e está no deserto, está lá pobrezinho, minguadinho, desfigurado, maltrapilho, e você olha e fala, o quê? Isso aí não é o diabo não, isso aí é Deus. Eu vou lá, estou aqui, hein? Sou Barzilai, homem de ferro. E você vai lá e socorre. E você vai lá e leva a cama. Não vai dormir no relento. Não, já dormiu muito tempo. Não, vai levar cama. Você vai e leva passas. E você leva vinho. E você leva água, leva pão. Garantiu tua vida, teu futuro e tudo, meu irmão. Entenda isso. Quando você vê alguém, um filho de Deus, alguém que Deus está trabalhando, não é consequência de pecado, não é nada, é o Espírito Santo, é o Senhor trabalhando, é o Senhor preparando, é o Senhor fazendo, é o Senhor. Davi estava fugido no deserto por causa da rebelião do filho. Presta atenção, o filho que havia se rebelado contra ele e que havia sido cumprido a maldição, a consequência que Davi, da sua casa, tomaria as suas mulheres. Estava cumprindo. Mas Barzilai falou, o quê? Espera um pouquinho, esse homem é Davi. Esse homem é Davi. Seja esperto. A Bíblia diz assim, 2 Samuel 17, 27. Sucedeu que chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Anás, Rabá dos filhos de Amon, Maquir, filho de Amiel, Lodebar e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo e cevada, farinha e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas, e mel e manteiga e ovelha e queijo de vaca, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Diga glória a Deus. Barzilai, diga Barzilai. Barzilai significa homem de ferro. Esse homem se identificou diante de todos eles. E Davi teve ele como um amigo. Quem está no deserto, ajude. Seja esperto. Olhe para alguém. Não seja você dizendo assim,
Deus está trabalhando, deixa Deus moer, deixa Deus tratar. Não, não faça isso. Seja inteligente. Você viu alguém no deserto, essa pessoa tem uma aliança com Deus, essa pessoa ela tem uma afinidade com Deus. Chega perto dela, leva para ela condições, seja um instrumento de Deus. Porque Aitofel queria levar uma surpresa milícia, uma milícia surpreendente lá para destruir Davi. Mas Deus levanta Barzilai para sustentar todo aquele povo que estava com Davi, para eles terem força para continuar fugindo de Absalão. É isso. No capítulo 19, Barzilai, quando Davi já está restaurado, encontra-se com Davi. Davi diz a ele assim: vamos embora comigo para Jerusalém? Você vai comer na minha mesa. Vamos embora comigo? Eu vou te fazer importante. Eu vou te fazer alguém especial. Barzilai diz assim: não vou não, Davi. Já estou velho, não sei distinguir prazer, já estou com 80 anos. Leva o meu servo Quimã. Que moço sortudo esse, hein? Tudo que você fizer por mim, faça por ele. E sabe o que Davi diz assim em 1 Reis? Eu quero ler com você. Vá lá comigo, 2:7. Quando Davi morre e ele passa o governo para Salomão, ele diz assim, 1 Reis 2:7, Salomão, eu quero te pedir uma coisa. Sabe Barzilai? Você não esquece dele. Ele e a geração dele será abençoado em Israel. No deserto, quando você está cansado, Deus enviará Barzilais ao teu encontro. Deus enviará provisões em teu encontro. E serão amigos que você terá para o resto de sua vida. Os verdadeiros amigos nós fazemos no deserto. É no deserto que nós sabemos quem é quem. Porque ali você está esmilinguido, fraquinho, diz, não tem nada para oferecer, não tem nem para você, você vai ter para dar para alguém. Aí Deus vai levantar os Barzilais na sua vida, e aí serão seus amigos para sempre. Diga glória a Deus. Você já foi amigo de alguém que estava no deserto? Esperto você, hein? Esperto, hein? Esperto. Tem que ser assim mesmo. Hã? A Bíblia diz assim em 1 Reis 2:7, com os filhos de Barzilai e o Gileadita usarás de beneficência, estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia, por causa do teu irmão Absalão. Eles vão sentar na tua mesa, Salomão. Os filhos dele e a descendência dele será abençoada. Diga, no deserto, Deus nos dá amigos. Amém? 2 Samuel capítulo 16, oitava característica do cansaço, cuidado com o engano no deserto. 2 Samuel 16. Por que no deserto, no cansaço, o engano é perigoso? Porque você não pensa, você sente. Quando você está cansado, você não pensa, você não raciocina, você não consegue identificar o valor das coisas. Essa pessoa aqui é muito importante para mim, ela é peça principal na minha vida. Essa situação aqui, eu não. Então, quando você está cansado, você não pensa, você só sente. Você acredita que Davi foi enganado? Por Ziba. Ziba inventou uma mentira sobre Mefibosete e Davi acreditou. Mefibosete estava lá, sem fazer a barba, sem comer, de jejum, coitado, paralítico, esperando o rei voltar. E Ziba vai e inventa uma história lá, e Davi acredita. Davi acredita. Por quê? Porque o cansaço não deixa você pensar. Quando você está cansado, não fica de conversinha, não fica de coisinha, não fica de fatos, de querer, não. Vai cuidar de você, vai orar, vai refrigerar, vai pôr a cabeça em ordem, vai cuidar da sua alma. Por quê? Porque o cansaço é perigoso. É pecado? Não, mas leva muitos a pecar, leva muitos a indignar-se, leva muitos a perder muitas coisas, casamentos, amizades e situações e bênçãos e heranças. Como nós temos visto aqui, meu irmão. Ziba conta uma história, porque queria passar a perna no patrão.
e Davi acredita? Cansaço. O cansaço, você está sujeito a enganos. Quando você está cansado, cuidado com o engano. Irmão, eu vou dizer outra coisa sobre engano para você. As profecias da nossa época é sobre o engano. O que você pensa, passar pelo filtro. O que você sente, passa pelo filtro. Tudo. Não existe verdades paralelas. Não existe a minha verdade e a sua verdade. Não existe, Deus falou comigo. Deus. Está escrito. Não está. Então, não está escrito de onde é que veio isso aí? Pastora, Deus permite espírito de engano? Permite. Por quê? Paulo explica isso lá naquela carta de Coríntios 11. É necessário que exista no meio de vós para que se prove quem é quem. Cuidado com o engano, meu irmão. Não acredite no que você sente, não acredite no que você pensa. Dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu sou um poço de engano, Pai. Senhor, pessoas muito melhores que eu foram enganadas. Pessoas muito mais espirituais, que te conheciam muito mais, foram enganadas. Até Pedro, que estava com o próprio Senhor Jesus, foi enganado por si mesmo. Então, Pai, em nome de Jesus, eu não quero eu guiar minha vida, eu não quero eu dirigir a minha vida, eu quero a sua palavra. Senhor, eu quero a tua palavra, me dê a tua palavra, Senhor. Que eu fique quietinho no meu canto, meu Deus, e o Senhor venha me ajudar, e o Senhor venha me levantar, e o Senhor venha me dirigir, meu Pai. Que eu não tome nenhuma atitude sem a tua direção, que eu não seja, Senhor, aqueles que morrem no que brote a tavar, sepulcro do desejo, que eu não vá pela minha cabeça, pelo que eu quero, pelo que eu sinto, mas que eu busque a tua palavra, que eu busque o teu Espírito Santo. Livra-me do engano. Essa deve ser a minha, a sua oração todo dia. Todo dia. Senhor, me livra do engano. Senhor, eu estou pensando num negócio, está certo? Espírito Santo, fala comigo. Estou sentindo uma coisa, veio do Senhor. Se não veio, em nome de Jesus, eu repreendo esse Satanás que está vindo jogar semente na minha vida, esse demônio maligno do inferno que está querendo plantar joio no meio do trigo. A tua palavra diz que quando eu durmo, o joio vem. Senhor, arranca esse joio, arranca semente maligna, Pai, em nome de Jesus. Essa deve ser a nossa oração. Preservação. Oração de preservação. Senhor, me livra do engano. Senhor, me livra do mal. Senhor, me livra do diabo. Senhor, me livra dos enganos do meu coração. Todos os dias orar assim. Diga amém. 2 Samuel 16. Passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, aquele menino, filho de Jonatas, que caiu quando a sua ama foi levá-lo, fugindo da morte de Jonatas e de Saul, que Davi colocou na sua mesa e o presenteou e devolveu as terras e tudo. Veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados e sobre ele 200 pães e com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. Diga assim comigo: no deserto, quando eu estou cansado, os anjos do Senhor vêm, mas os demônios também. Chegou até a rimar agora, os demônios também. Eles vêm com um presentinho para você, para te enganar. Davi olhou e falou: que é isso aí? No começo ele usou até um tanto de discernimento. Que é isso aí, Ziba? Não são apenas os anjos que vêm enviados pelo Senhor. O diabo também manda para te enganar, para você acreditar, para você confiar. E aí os bobão caem, né? 100 cachos de passas, 100 de frutas de verão e um odre de vinho. Disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? Ele podia ter continuado com essa interrogação. Diga comigo: interrogações abençoadas. Quais são essas interrogações abençoadas? O que eu estou pensando está certo? O que eu estou sentindo está certo? O que eu vou fazer é de Deus? Interrogações abençoadas. Questionamentos abençoados, como dizem Hebreus, que a palavra argumenta conosco. Ela nos repreende e argumenta conosco. O que eu vou fazer está certo? É assim que Deus quer que eu haja. Jesus, foi assim que o mestre fez, porque eu tenho que imitá-lo. É assim. Perguntas abençoadas, interrogações abençoadas. Ele poderia ter continuado nessa interrogação, mas não continuou. Ele diz assim: e disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles. O pão e as frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Que bondade é essa, né?
Então disse o rei: ora, onde está o filho de teu senhor? Ou seja, onde está Mefibosete? Disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse, olha só ele inventando coisas, hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Ou seja, eu vou ser rei. O que é? Mefibosete está falando que vai ser rei? Davi acreditou. Para com isso. Para de ficar acreditando em lorotas, em conversas do diabo quando você está cansado. Não é momento de você julgar. Não é momento de você tomar decisões. Não é momento. Não é. Em nome de Jesus, seja inteligente, meu irmão. Olha aqui Davi errando. Davi tinha um juízo imprescindível. O julgamento, dificilmente Davi errava em algum tipo de julgamento. Mas errou, por quê? Porque estava cansado, estava no deserto, estava perseguido. O rei diz assim, então disse o rei, versículo 4, a Ziba, eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba, e eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor. Que engano, que equívoco. Quando você está cansado, você faz julgamento errado e toma decisões erradas. Então, em nome de Jesus, se você está cansado, é hora de restaurar-se. Restaurar sua vida espiritual, sua comunhão com Deus, avivar a sua alma, avivar seu coração, colocar a sua vida diante de Deus, para que você possa ter olhos abertos e uma conclusão exata das coisas. Diga glória a Deus. 2 Samuel capítulo 21. Vou te falar uma coisa para você. Depois de uma palavra dessa que Deus está nos dando, só erra mesmo quem joga as palavras para trás das costas. Não tem como errar, meu irmão. Eu falo como ser humano. Depois de uma palavra dessa, totalmente elucidada, clara, é ou não é? Não tem como errar. Não tem como errar. Só falta mastigar e pôr dentro da tua boca, ou então fazer uma cirurgia e enfiar dentro do teu estômago. Não tem. Isso aqui está claro. Isso aqui é óbvio. Não tem segredo, não está escondido, não está nada, é claro. O Senhor está explicando para mim e para você sobre o cansaço que está batendo. Físico, emocional e espiritual nos cristãos. O cristão está cansado. Ele acorda, amanhã ele acorda na segunda-feira cansado. E ele vai cansado. Ele é cansado fisicamente, ele é cansado emocionalmente, é cansado espiritualmente. Olha o que o cansaço faz. Você tem que tomar cuidado com o cansaço. Cuidado com o cansaço. São 9 características sobre o cansaço. Você está cansado emocional. Não tem mais apetite. Você está cansado espiritual. Não tem mais ensejo. Então você precisa se cuidar. E a partir de hoje, levantar-se e dizer: Senhor, chega para lá o cansaço. Eu me alimentei da tua palavra. A tua palavra diz, Isaías: dai palavras aos cansados para que eles se reanimem. Eu recebi a tua palavra e estou animado, meu Deus. Diga glória a Deus. 2 Samuel capítulo 21. Último ponto do cansaço. O cansaço mostra os seus exageros. O que você devia e não está fazendo. O que você está fazendo demais. Pastora, eu estou numa crise de, vamos lá, do quê? Síndrome do pânico, depressão. Por que não parou com a ansiedade? A ansiedade foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí virou isso aí. O cansaço, ele nos mostra os nossos abusos. Onde estamos extrapolando. Estou preocupado demais. Espera aí, eu não acredito que o Senhor... Quantos dentes tem na tua boca? 20, 28, 29? Você sabe? Quem sabe? Vai passar a língua para contar? Quer dizer, nem os dentes que tem na tua boca você sabe quanto tem. É claro que às vezes deve ter algum perfeccionista aqui, ó. Tá contando, hein, Mateus? Tem gente que já está com a língua assim, ó, já contando. Nem os dentes da tua boca você sabe, que dirá os cabelos da tua cabeça. Deus não cuida de você? Deus cuida de você. Cuida ou não cuida? Cuida.
Então você precisa entender os exageros. Eu estou demasiadamente preocupado. Eu estou ativista demais. É porque eu sou dinâmico. Você não é dinâmico, você é uma bomba, um dinamite, prestes a explodir. Porque uma coisa é ser dinâmico, outra coisa é ser um dinamite. Tem crente que ele é um dinamite. Não, senhor, eu faço mais rápido que o senhor. Não, senhor, eu vou mais rápido que o senhor. Não, senhor, eu sou mais definido que o senhor. Ele é mais que Deus. Cuidado com os exageros. Tudo que você exagera vai acabar destruindo você. Porque eu trabalho demais. O Senhor fala também contra o trabalho demais. Não trabalhai para aquilo que não é pão. Até contra aquele que trabalha demais. Não, porque eu me dedico demais. Quando eu pego uma coisa para fazer, eu vou de corpo e alma e de cabeça e saio de lá sem cabeça. É verdade, sai de lá sem cabeça. O cansaço serve para te mostrar os seus exageros. Trabalha demais, tudo demais, achando que o céu está assim para você. O céu está falando, meu filho, aprende aí, você vai acabar perdendo tudo. E às vezes nós ficamos assim, nos sentimos, os heróis. Não, porque eu pela minha família, pelo meu trabalho, eu trabalho. E quando eu vou para casa eu levo o trabalho. E quando eu durmo eu trabalho, porque eu sonho com o trabalho. E quando eu levanto, e ele acha que isso é vantagem. Ele não vê que ele está exagerando. E aí quando ele chega na igreja, ele não consegue nem prestar atenção na palavra. Senhor, eu vou para a tua casa, eu tenho intenção boa de escutar, mas aí eu fico pensando no trabalho. Por que será? A mente é condicionada. Tudo que você pensa demasiadamente, ela vai condicionar. A mente é condicionada. Você não descansa, você não desliga. E aí quando você para ouvir Deus, você ouve o que... todo mundo está rindo, o que está rindo aí? Exagero. Cuidado com o exagero. Porque eu dou meu coração, dou minha alma. Não, para com isso aí. Quem merece isso tudo de você? Só Ele. É ou não é? Só Ele. Mas eu dei tudo por essa amizade. Eu dei tudo, eu fiz tudo por esse casamento. Eu fiz tudo. Mas tudo o quê? Você fez idolatria? Você esqueceu Deus para pôr em primeiro lugar? Porque agora você está em frangalhos quando uma situação dissolveu? 2 Samuel 21, versículo 16. Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, mais ou menos 3,5 kg, e que cingiu uma espada nova e intentou ferir Davi. Davi já estava velho para a guerra. Cansado. A idade chega. E que bom que ela chega. Nós nos tornamos mais maduros, mais experientes, mais equilibrados. Isso é bom. Mas o nosso corpo já não é tão mais ágil. Mas a sua alma não aguenta as emoções que aguentava. Quando você tinha 20 e poucos anos, você aguentava a emoção, tua pressão não passava de 12/8. Hoje, uma emoção muito menor do que aquela já vai 16 lá não sei por quanto. Sai de mim, Satanás. Não é Satanás, não. É máquina, é máquina. O corpo é uma máquina, ele não aguenta tanto. Você precisa entender isso aí. E você precisa analisar melhor a situação. Eu não posso mais viver essa situação tão intensa. O que então eu preciso trabalhar a minha vida tem que ser mais tranquila. Eu tenho que ser uma pessoa mais ajuizada. Porque o jovem, ele aguenta as falcatruas que eles fazem. A pressão dele não sai daquilo. Agora os que já está desgastado, não aguenta, meu irmão. Davi não tinha mais condições de ir para a guerra. E ele estava lá na guerra. E ele lutava, não adianta escolher o rival. Você vai escolher seu adversário? Que jeito que você escolhe seu adversário? Não escolhe. O que Davi tinha que fazer? Ficar no reino, só administrando as batalhas. Você reconhece os seus exageros? Quantos anos você tem? Eu vou te dizer uma coisa. Quando você tem 20, dá para errar. Depois de 30 não dá para errar mais não, hein? Não erra mais não. Não cometa mais erros não. Não erre mais. Tenha amor por você.
Tenha cuidados por você. Os de 20, eles chacoalham a roupa, meu irmão, levanta e vai embora. Eles têm gás para isso. Eu e você não. Não erra mais não. Nós não temos estrutura emocional, psicológica. Não temos não temos mais. Os de 20 conseguem. É natural da mocidade. É normal aí. Mas nós não. Não podemos mais. Não podemos nos dar mais ao luxo de errar um alvo. De tomar uma atitude precipitada. De estarmos cansados e indignados. De desprezarmos o que Deus nos deu. Nós não podemos. De estarmos dominados pelo engano e fazermos um julgamento precoce. Eu não tenho mais idade para errar. Você tem? Nós não temos mais idade para errar. Aventura é coisa para jovem. Porque se eles erram, se eles cometem um erro, eles estão aprendendo. Nós vamos para o buraco. A gente se enterra no nosso erro. Não erre. Tenha cuidado para fazer coisas certas. Tenha cuidado para fazer coisas acertadas. O que é que os valentes de Davi fizeram? Você não vai conosco mais para a guerra. Ele foi poupado pelos seus. Você vai ficar lá no reino, protegido e guardado, porque a lâmpada de Israel não pode apagar. Você, Davi, é a luz. Você, Davi, é aquele que traz a palavra de Deus para nós, a direção de Deus para nós. E nós não podemos permitir que você esteja numa função que nós damos conta. Queria perguntar aqui para as pessoas: você sabe poupar pessoas na sua vida? Os valentes de Davi pouparam ele. Você já poupou alguém na sua vida? Dizendo: não, pai, não, mãe, não, cônjuge. Não, você não está bem, você fica. Não se envolva, não se acometa, nada. Pode deixar que a gente dá conta do recado. Você já poupou alguém na sua vida? Aprenda a poupar pessoas que são preciosas para você. Aprenda a poupar pessoas que são únicas na sua vida. Aprenda a poupar. Aprenda a resguardar pessoas que elas não precisariam estar fazendo aquilo, desgastando, colocando. Você faz aquilo, mas o que ela faz você não faz. Existem pessoas que o que ela faz você não faz. Então faça o que ela não tem necessidade de fazer. Porque ser rei só Davi era, mas guerrear, quantos valentes ele não tinha? Aprenda a poupar pessoas. A Bíblia diz assim no versículo de número 17: porém Abisai, filho de Zeruia, a irmã de Davi, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Que coisa bonita, né? Você já poupou alguém na sua vida? Às vezes nós desgastamos as pessoas mais importantes da nossa vida sem necessidade. Sabia? Aprenda a poupar pessoas. Não seja, igual aquelas sanguessugas que acabou uma veia, vai na outra, acabou uma jugular, vai na outra. Aprenda a poupar, aprenda a resguardar pessoas que são importantes para você. Porque aquilo que elas fazem você não consegue. Então guarde-as, defende-as, protege-as. Faça isso. Você estará fazendo bem para ti mesmo. Você estará fazendo bem para você mesmo. Amém? Não vou te perguntar quais são os 9 conhecimentos do cansaço, que certamente você não vai lembrar. Mas eu só quero dar uma refrescada na sua mente. Primeiro, que o cansaço sempre vai revelar o pior de você. Cuidado com ele. Ele debilita os mais valentes. Os inimigos buscam os cansados. Reconheça o seu limite, peça ajuda. Cuidado com a indignação que se levanta no cansaço. Cansaço legítimo, despojo igual para todos. No deserto, virá tanto os anjos do Senhor quanto os inimigos. Outra coisa, cuidado com o engano no deserto. Inclinação para o engano. E último, cuidado com os exageros.
Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos orar. Quem sabe você está com algum tipo de cansaço esta noite. É comum, o cansaço é muito comum no nosso meio. Só o Senhor pode nos revigorar. O Senhor dá força aos cansados e levanta, anima. Os moços ficam envergonhados diante do refrigério e do vigor que Deus dá aos seus filhos. Você ouviu a palavra de Deus? Eu quero que você agora puxe na memória os erros que você cometeu quando você estava cansado. Você sabe que o que te cansa não é o que está acontecendo agora com você. O que te cansa foi o que aconteceu e não foi bem resolvido. Cansaço nunca é da história presente, mas sim da história passada. O Senhor está aqui nesta noite para refrigerar você. O Senhor diz: eu dou força ao cansado. Você precisa continuar. Você precisa levantar de onde você caiu. Você precisa retomar as forças. Você precisa continuar. Não olhe para a direita. Não olhe para a esquerda. Não olhe para os desistentes. Não olhe. Não olhe para os infantis. Não olhe para os tolos que há perto de você. Olhe para o teu Salvador. Os tolos sempre haverá. Sempre haverão aqueles que jogarão as palavras para trás das costas. Sempre haverá. Mas você é diferente. Você olha para a palavra de Deus e é tudo que você ama na sua vida. E é tudo que você quer para a sua vida. E é tudo que você precisa para a sua vida. Não deixe Satanás tornar você na pessoa que você não é. Não deixe. Satanás quer tornar você numa pessoa que você não é, por causa do cansaço, levantando a indignação, levantando o desprezo, fazendo com que você cometa erros e enganos no período do cansaço. Deus está aqui nesta noite. Deus está falando conosco. E Ele quer refrigerar as nossas almas. Ele quer dar força ao cansado. Ele quer revigorar você. Ele quer que você se posicione. O Espírito Santo está aqui para nos dar forças, para nos levantar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O inimigo pensou que você cansado iria ser uma presa fácil. Mas Deus enviou a palavra que te descansa, dizendo: dai força aos cansados, dai uma palavra de ânimo. E o Senhor tem te dado uma palavra de ânimo, e o Senhor tem te levantado, e o Senhor tem revigorado as suas forças. Não olhe para aquilo que não deu certo, olhe para aquilo que está dando certo. Deus e você, Deus e você, Jesus e você é o que está dando certo. É a soma que dá o resultado esperado. Jesus Cristo e você. Essa é a turma que ganha. Essa é a milícia que vence. Jesus e você. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te separou para ser um vencedor. Não subestime o cansaço. Não subestime o cansaço. Deixa o Espírito Santo renovar as suas forças. Deixa o Espírito Santo restaurar a sua alma. O Senhor está aqui. Fala com Ele. Abra os seus lábios para falar com Ele. Você sabia que o Senhor Jesus deve ser a pessoa que você mais conversa no dia? Você sabia disso? Você que gosta de falar muito, mas fala tão pouco com o teu Senhor. Um dia você vai ser cobrado de todas as palavras que saíram da sua boca. O Senhor Jesus explica isso. Fala com Ele agora. Conversa com Ele. Ele está querendo ouvir você conversar com Ele. Fala para Ele: Senhor, eu não quero mais ficar no cansaço e ser destruído nele. Revigora, renova.
Eu preciso de Ti. Eu não posso ser infantil, Senhor. Eu não posso ser tolo. Eu não posso ser alguém enganado no cansaço. Eu não posso fazer julgamentos precipitados no cansaço. Eu preciso de Ti. Eu quero que você se coloque de pé. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Deus está aqui. Quantas pessoas cansadas que cometeram erros trágicos. E eu e você temos alguém que nos ama e que tem refrigério para mim e para você. E sabe, existem coisas que estão minando as suas forças. Você precisa lutar contra isso. Luta contra o cansaço. Se você está passando por um cansaço espiritual, se você está desmotivado, se faz tempo que você não tem um avivamento particular, se faz tempo que você caiu e ficou prostrado no seu cansaço, você conheceu um pouco hoje do que o cansaço pode fazer com alguém que permanece nele. Então peça ao Senhor agora para livrar você, para sustentar você, para tirar você dessa fase difícil. Atenta para o alimento que está chegando em meio ao cansaço. Receba o alimento, mas cuidado também com os alimentos enganosos trazidos pelo engano. Vê se realmente são pessoas de Deus. Vê se realmente vem de Deus, se não é engano, como Ziba enganou Davi quando estava cansado no deserto. Diga assim comigo: meu Deus, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar de minha alma. Eu preciso entender o perigo do cansaço. Eu ouvi a Tua palavra e eu não posso ser negligente. Eu tenho que ser cuidadoso. E em nome de Jesus, eu abro o meu coração. Eu preciso de refrigério. Eu preciso de avivamento. Eu preciso de algo novo. Eu preciso do Senhor dentro de minha alma. Não permita que eu tome atitudes que irá sentenciar a minha vida. Eu não quero fazer isso. Por isso, em nome de Jesus, eu me quebranto diante do Senhor e eu te peço perdão por todas as ações que eu fiz em meio ao cansaço. Perdi amigos, perdi oportunidades, perdi promessas. Em nome de Jesus, me ajude, Senhor. Eu não quero mais me entregar ao cansaço. Eu quero me levantar. Eu quero me posicionar. Eu quero me colocar diante do Senhor. E eu quero vencer toda situação que me traz enfado, que me traz cansaço. Porque o Senhor me disse nesta noite para eu. E eu venho, Jesus. E eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu quero aprender a estar descansado, em nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão direita para o alto. Você sabe que nada na vida de um cristão acontece sem o mover da palavra. A palavra de Deus é o agente espetacular do Senhor na terra. É a palavra que você recebeu como espada na mão do Espírito Santo. Venha destruir todo o domínio do cansaço sobre a sua vida, todo engano, todo engodo, tudo aquilo que Satanás estava certo de que ia conseguir na sua vida, que o Espírito Santo abrindo os teus olhos, movendo sua alma, venha destruir em nome do Senhor Jesus Cristo todo o laço de Satanás, toda a obra do diabo, e que nesta noite você beba, inicie bebendo das águas do rio do Senhor, e que o refrigério do Senhor se derrame sobre a tua vida, sobre a tua alma, em nome do Senhor Jesus. Amém.